Bom dia a todos. Gaúchos, assim, semi, porque na verdade eu sou catarinense e vim para cá em função do concurso e trabalho na Receita Estadual do Rio Grande do Sul, mas estou lá representando o Estado e, enfim, tentando fazer um bom trabalho. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui, obrigada. É uma satisfação, de novo, falar ao lado do Silas. Ontem nós falamos em Porto Alegre em um evento do SEBRAE, e é muito importante para a gente ter esse contato com vocês, porque sempre tem muitas dúvidas e não é sempre que a gente consegue fazer reuniões técnicas desse jeito para passar informações para vocês. Bom, eu quero registrar também a presença do delegado adjunto da Receita Estadual, o Luiz Fernando Giacomelli, que está aqui, junto com os colegas daqui de Bento, o Fabrício e o Fernando. Então, nós temos lugares aqui, se vocês quiserem passar aqui para frente, vocês fiquem à vontade, ok? Bom, eu sou Roberta, como eu falei, auditora aqui do Estado, da Receita Estadual, e eu faço parte da Secretaria Executiva como representante dos estados, e eu represento o Estado do Rio Grande do Sul em outros grupos de trabalho também, do Simples Nacional em Brasília, e aqui eu praticamente trabalho 100% do meu tempo acompanhando o regime e procurando soluções para o nosso trabalho e para o trabalho de vocês. A nossa agenda, então, vai ser falar, eu vou dar uma visão para vocês do Simples Nacional, falar de obrigações acessórias que vocês deverão entregar dentro e fora do regime, e algumas operações que a gente tem de exclusão e autorregularização e ferramentas disponíveis para os empresários e para os contadores no nosso site. Bom, então, esse aqui é o retrato do Simples Nacional, assim, muito simples, aqui no Estado. Vocês sabem que o Simples ele começou com a lei complementar 123, e nesse ano, em 2017, ele completou 10 anos. Então, hoje, o Simples Nacional, para o nosso cadastro, ele representa 224 mil contribuintes, o que se aproxima aí de 80% do cadastro. 77% dos contribuintes no Estado são Simples Nacional, são optantes. A arrecadação total é de 1,1 bilhão em 2006, com dados de 2006, e a desoneração fiscal que o Simples Nacional representou no Estado em 2015 é de 1,5 bilhão, em função do regime. Bom, eu vou falar das obrigações acessórias, mas antes disso, só para pincelar, porque eu acabei não fazendo nenhuma tela a respeito do sublimite, porque é uma fala do Silas, mas para vocês entenderem o seguinte: como foi falado, o ICMS e o ISS eles estarão fora do regime para o contribuinte que ultrapassar o limite de enquadramento nesses dois tributos de 3,6 milhões, que é a regra de hoje. Hoje, esse ano, a gente está numa fase de transição, mas até enquanto não existia a Lei Complementar 155, o enquadramento do Simples Nacional ele era permitido enquanto o contribuinte tivesse uma receita bruta, uma RBT12 de até 3 milhões e 600. Enquanto ele não acumulava 3 milhões e 600, ele poderia permanecer. Caso ele ultrapassasse 3 milhões e 600, ele deveria se excluir do regime. Aí, em função da regra desse sobressalto existente de 20%, esses 20% determinariam o efeito dessa exclusão. Se a exclusão se daria durante o ano, que é o caso dele ultrapassar o limite em mais de 20%, ou seja, se o contribuinte ultrapassasse em 4.320.000, ele deveria ser excluído a partir do mês seguinte ao da ultrapassagem. E se ele ultrapassasse em menos de 20%, o efeito da exclusão ele se daria a partir do ano seguinte. Essa regra ela permanece hoje, mas só para ICMS e ISS. Se o contribuinte ultrapassar o sublimite de 3 milhões e 600 em menos de 20%, ele fica impedido de apurar o ICMS dentro do regime e o ISS, e com efeito a partir do ano seguinte, do primeiro dia do ano seguinte, do ano calendário seguinte. Se ele ultrapassar em mais de 20%, ou seja, se ele ultrapassar em mais de 4.320.000, o efeito da exclusão vai se dar a partir do mês seguinte ou da ultrapassagem.
como é que isso vai funcionar na prática? O PGDAS ele vai ter esse controle. O PGDAS, quando o contribuinte fizer a apuração, que ele fizer a entrega, ele vai avisar para o contribuinte que ele tem que apurar o ICMS como categoria geral, que é a categoria que hoje vocês estão enquadrados, certo? Até esse ano, para quem resolver optar pelo Simples Nacional a partir do ano que vem. Então, enquanto vocês estiverem preenchendo o PGDAS, o próprio sistema do PGDAS vai avisar que vocês estarão impedidos de apurar o ICMS e o ISS a partir do mês seguinte ou a partir do ano seguinte, dependendo do valor da ultrapassagem. No cadastro do Estado, como isso vai acontecer? Vai funcionar como se fosse uma exclusão do regime. Então, as regras acerca dessa exclusão, elas estão na nossa instrução normativa número 45, agora eu não estou lembrado do título, mas talvez seja necessário que nós façamos algumas orientações adicionais, e isso a gente vai avaliar agora, nesse final de ano, enquanto a gente está implementando essas regras todas e esses controles. Por quê? Vai ter o controle no PGDAS e nós estamos estruturando um controle também em relação aos documentos fiscais emitidos, nota fiscal de consumidor e nota fiscal eletrônica. Então, haverá um controle, haverá dois controles paralelos, o do PGDAS e o dos documentos fiscais emitidos, para a gente saber se o contribuinte ele pode permanecer enquadrado no regime ou não. Bom, antes de entrar no PGDAS, eu vou falar para vocês também o seguinte. Vocês devem saber que aqui no Estado nós temos vigente hoje a Lei 13.036, que é a Lei do Simples Gaúcho, apelidada Lei do Simples Gaúcho, que é uma lei que dá benefícios de redução de base de cálculo e de isenção para contribuintes optantes. 13.036 de 2008, se eu não me engano. O que acontece? Essa lei ela foi feita com base na tabela antiga, mas é a tabela que está vigente hoje ainda, né? A tabela que tem 20 faixas. Existe uma redução de base de cálculo para cada faixa. Nós vamos ter que alterar essa lei porque a tabela mudou. Nós temos agora, para o ICMS, uma tabela de 5 faixas. A tabela nova tem 6, mas a última faixa são os contribuintes que têm a receita bruta acima de 3.600.000, que é entre 3.600.000 e 4.800.000, não paga ICMS. Então, essa última faixa, para a gente desconsidera. Nós temos uma tabela, então, de 5 faixas. A gente vai ter que adaptar essa lei 13.036. Fizemos estudos, ainda estamos avaliando, então, mas eu não tenho nenhuma posição hoje para dar para vocês em como ficarão os descontos, enfim. Mas essa lei vai ter que ser adaptada, ok? Ela será adaptada, nós obrigatoriamente faremos isso. Não editar ela, não editar e editar isso embaixo. Então, vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Eu não sei te dizer. Nós fizemos estudos, como técnicos que somos, nós apresentamos os números para o secretário e ainda não temos um retorno sobre isso. Roberto, vocês têm previsão de quando vai ficar ajustada essa tabela? Até porque agora fazer um cálculo, às vezes, para uma empresa, fica difícil sem ter isso em mãos, né? E a gente sabe, como contadores, que chega no final do ano, aí chega em dezembro, o ICMS não regulamentou muita coisa, aí os empresários, porque é sempre culpa do contador, né? Uma coisa é sempre culpa do contador. Sim. Chega no final do ano, né, e a gente tem que apresentar como é que seria a partir de janeiro, caso, por exemplo, das Unidas. A gente entende essa apreensão de vocês, essa ansiedade, é uma ansiedade nossa também, porque nós também temos que fazer controles, né? Nós também precisamos saber como é que vai ser a regra do jogo. Mas, como eu falei, a parte técnica ela já foi feita. A nós cabia a parte técnica de fazer os cálculos, enfim, agora a gente depende de uma alteração de lei. Então, já saiu da nossa alçada. Eu não sei dizer agora quando isso vai estar pronto, né? Infelizmente, não tenho uma posição agora para dar para vocês. Bom, então, vamos entrar aqui nas obrigações acessórias. Vocês, como optantes pelo Simples Nacional, vão apurar o regime, vão apurar os impostos dentro do regime, usando o aplicativo, o programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, PGDAS-D.
PGDAS dele está disponível lá no portal do Simples Nacional, em www.receita.fazenda.gov.br. Vocês vão entrar com senha, certificação digital, Silas? É opcional. Pode ser código de acesso ou com certificação digital, é uma opção do contribuinte. Então, vocês vão ter vários serviços disponíveis e um deles é a geração do PGDAS-D, onde vocês vão informar a receita bruta obtida pelo contribuinte no mês e vão poder fazer o cálculo do tributo. Então, bom, em relação ao ICMS, nós temos essas atividades aqui que têm a ver com mercadorias, tem outras atividades de transporte e comunicação que não vêm ao caso, né, nessa apresentação. Mas eu selecionei essas aqui porque existe existe algo no PGDAS que muitas vezes confunde o contribuinte, porque, como vocês sabem, é uma cesta de tributos, nós temos mais de um tributo que trabalha com substituição tributária. Né? Além do ICMS, nós temos de tributo federal o IPI, sim ou não? É muito raro o IPI. IPIs e COFINS. Por que eu estou falando isso? Vocês, em sua maioria, vão trabalhar com essas atividades aqui, ó, venda de mercadoria industrializada pelo contribuinte. Então, quando vocês entrarem no PGDAS, vocês vão dizer que teve a receita bruta total do mês em X, num valor X, e depois vocês vão detalhar quais atividades foram feitas pelo contribuinte para auferir essa receita bruta. Nós temos dois tipos aqui relacionados à venda de mercadoria industrializada. Uma é sem substituição tributária e a outra é com substituição tributária. Vocês, como produtores de bebidas, vocês vão ter que declarar nessa parte aqui que pode ser que dê uma confusão, sem substituição tributária. Por quê? Porque quando vocês informarem aqui sem substituição tributária, vocês vão calcular o ICMS próprio. A opção com substituição tributária, ela é usada apenas quando o contribuinte é substituído tributário, ou seja, a substituição tributária daquele produto foi retida por outro, pelo primeiro contribuinte lá da cadeia. O produto já chegou com a substituição tributária paga. Então, vocês não vão mais apurar a substituição tributária, o valor do próprio, por fora, enquanto contribuintes do Simples que não têm impedimento para apurar o ICMS dentro do regime. Vocês vão declarar a venda de mercadoria industrializada sem substituição tributária para calcular o ICMS próprio e chegar naquele cálculo que o Silas mostrou na planilha para vocês. Vocês vão pagar aquela alíquota do ICMS pequenininha dentro da tabela do Simples. Além do PGDAS, há a DEFIS, que é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. É uma declaração anual e ela também tem que ser entregue até maio, junto com a competência fevereiro. Uma vez por ano existe essa declaração, a DEFIS, para ser entregue também. E em relação ao Estado, vocês já devem saber que existem alguns valores de ICMS que são pagos por fora do regime. São os valores que estão no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, da Lei Complementar 123. Esses valores todos, eles são declarados numa declaração em separado, que é a DSTDA. A DSTDA é uma declaração que é preenchida por meio do aplicativo CEDIF. Por que existe essa declaração e por que existe esse aplicativo? Até a Lei Complementar 147, que foi aprovada em 2014, cada estado tinha uma declaração própria para esses tributos. Todos os estados praticamente fazem a cobrança de ST, de antecipação tributária, de diferencial de alíquota, e aí, até 2016, todos os estados tinham seus meios de controle e suas declarações próprias. A Lei Complementar 147, ela trouxe a obrigatoriedade dos estados desenvolverem uma declaração nacional única para os contribuintes declararem esses valores. E então surgiu a DSTDA.
Para fazer o download do aplicativo, o site é esse aqui, cedif.pe.gov.br. PE porque foi Pernambuco que desenvolveu, com auxílio técnico de outros estados. E aí, os valores a serem declarados nessa declaração são os constantes do artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, alíneas A, G e H. A gente está falando aqui de substituição tributária interna, substituição tributária interestadual, antecipação tributária com e sem encerramento e diferencial de alíquota. Esses 5 tipos de ICMS são pagos fora do regime e têm que ser declarados por meio dessa declaração aqui. Ela é entregue diretamente ao Estado do Rio Grande do Sul, usando o aplicativo TED, que já é usado para outras declarações. E quando a declaração chega na nossa base de dados, o contribuinte recebe na sua caixa postal eletrônica um recibo de entrega com a informação se a declaração foi aceita ou não, ou caso ela tenha sido rejeitada, qual o motivo de rejeição. Então, quando vocês entregarem essa declaração, é muito importante que vocês consultem a caixa postal eletrônica do contribuinte para ver se a declaração foi realmente aceita. Essa aqui é a cara de um cadastro de um contribuinte aleatório. Vocês vão cadastrar os contribuintes nesse aplicativo. O cadastro vai permanecer, vocês não precisam fazer todo mês o cadastro do contribuinte. Vocês só precisam entrar, depois que ele estiver cadastrado, todo mês vocês vão entrar lá, dizer qual é o período de competência que está sendo entregue, por exemplo, agosto de 2017. Aí vocês vão fazer a entrega, declarar, e fazer a transmissão desse aplicativo, da declaração. No portal da Receita Estadual, existe uma orientação de preenchimento dessa declaração, com todas as informações que vocês vão precisar. Qual é a base legal, quais são os valores que têm que ser declarados ali, qual é a base legal na nossa legislação para a cobrança desses valores, qual o código de arrecadação tem que ser usado para pagar, por quê? Esse valor que ele é declarado na DSTDA, ele vai ser casado com o valor recebido na nossa base, para que não gere débito para vocês. Esses valores vão integrar uma conta corrente que vocês podem acessar pelo ECAC. Aqui é um exemplo de valor, né, o contribuinte declarando R$ 526 de ST interna. E esse aqui é um exemplo de recebimento, de recibo de declaração entregue que vocês vão consultar no ECAC, na Caixa Postal Eletrônica do Contribuinte. Bom, falando um pouco de operações realizadas pela Receita Estadual, e aqui eu trouxe também da Receita Federal desse ano. Como o Silas falou, um dos pré-requisitos, né, um dos critérios para o contribuinte poder participar do Simples Nacional é não ter débitos. Então, quando vocês fizerem a opção pelo regime, todos os entes aí envolvidos no processo vão fazer esse controle. O município vai ver se vocês têm algum valor devido, a Receita Federal, o Estado, e o valor devido pode ser qualquer um, pode ser IPVA, pode ser alguma taxa, pode ser qualquer valor devido que esteja vinculado à empresa, ele vai ser um impeditivo para a entrada no regime. Então, isso vocês têm que ficar bem atentos, e essa regularização tem que ser feita até o último dia útil de janeiro, porque o prazo para a opção em janeiro é o último dia útil do mês, certo? Se dia 31 cair num domingo, o prazo vai ser o quê? Dia 29 de janeiro, certo? Então, esse ano, todos os anos a Receita Estadual faz a operação de exclusão por débito. Esse ano nós emitimos 5.800 termos de exclusão, que ficam disponíveis na Caixa Postal Eletrônica do Contribuinte. E esses 5.800 devem 75 milhões para o Estado. Todos os anos nós fazemos essa operação com data de efeito da exclusão em 1º de janeiro de 2018, 1º de janeiro do ano seguinte.
Por sua vez, a Receita Federal, esse ano, emitiu atos declaratórios executivos para mais de 500 mil contribuintes que devem 22 bilhões. Esses contribuintes, caso não regularizem a situação, também serão excluídos com efeito a partir de janeiro de 2018. Bom, e como foi falado pelo Silas, a autorregularização é um instituto muito importante para todos os entes. Muitos já vêm trabalhando com isso e a Receita Estadual também já trabalha há alguns anos. Nós temos a previsão na nossa legislação, na 6537, que é a nossa Lei do Processo Tributário Administrativo, nós temos previsão no artigo 16 e na nossa instrução normativa para uso da autorregularização, e nós fazemos isso tanto para contribuinte optante pelo regime, quanto para contribuinte geral. Então, essas operações aqui são algumas que já foram feitas para contribuinte optante do regime. Segregação incorreta na ST, que é esse caso que eu falei para vocês antes, de qual atividade tem que ser selecionada no PGDAS, quando o contribuinte é substituto tributário. Operações envolvendo vendas com cartões de crédito e débito e o ICMS declarado. Operação com diferencial de alíquota, que é o imposto devido quando o contribuinte recebe mercadoria de outro estado. E os alertas nacionais, mencionado pelo Silas, que o Rio Grande do Sul tem sido parceiro. O Rio Grande do Sul, junto com outros entes federados, assinou o protocolo ENAT número 8 de 2015, em que se estabeleceu aí um acordo de cooperação entre os entes para esse trabalho conjunto. Então, os entes selecionam seus contribuintes, fazem o comunicado pelo portal do Simples Nacional, existe um comunicado conjunto. Esse ano, se eu não me engano, foram 25 mil contribuintes comunicados, e depois o trabalho de autuação é feito conjuntamente também. Agora, em 2017, está sendo feito o trabalho de rescaldo do Alerta 3. Então, vários contribuintes estão sendo notificados por não terem atendido a autorregularização do Alerta 3. O Alerta 4 foi finalizado agora em setembro, o prazo para autorregularização, e nos próximos meses a gente deve começar a fase de autuação. Aqui no Rio Grande do Sul, a Receita Federal selecionou contribuintes, o Estado selecionou contribuintes e alguns municípios também fizeram parte. Aqui da região, se eu não me engano, Farroupilha entrou. Então, nós temos sempre vários entes participando desses alertas. Eu vou falar um pouco agora de ferramentas disponíveis para o empresário e para o contador que estão no nosso portal da Receita Estadual. Nós temos o portal ECAC, como foi falado. O nosso site é receita.fazenda.rs.gov.br. O acesso ao portal ECAC é feito por esse link. O contribuinte pode se logar por certificado digital, login e senha ou cartão do Banrisul com chip. E aqui no ECAC tem vários serviços disponíveis, inclusive a Caixa Postal Eletrônica, que é essa que está destacada aqui. Por que eu estou destacando a Caixa Postal Eletrônica? Porque a Caixa Postal Eletrônica ela funciona também como o DTE, o Domicílio Tributário Eletrônico do contribuinte. Aqui nós temos 4 abas. Uma, que é a de intimações e notificações, onde, por exemplo, um contribuinte que entrou na operação de exclusão por débitos receberá o termo de exclusão do Simples Nacional. O termo de exclusão ele vai ficar disponível nessa aba de intimações e notificações. Nós temos a aba de autorregularizações, onde os comunicados de autorregularização ficarão disponíveis. Uma aba de avisos, onde o contribuinte recebe, por exemplo, o recibo de entrega da DSTDA e outros avisos que a Receita Estadual queira fazer. E aqui nós temos também uma aba de cadastramento de e-mail, onde vocês podem cadastrar um e-mail para, caso alguma correspondência chegue na Caixa Postal Eletrônica, vocês serão avisados por e-mail de que tem uma correspondência ali disponível para ser lida. Uma outra ferramenta disponível e que iniciou esse ano é o NAVE, é o Núcleo de Atendimento Virtual da Receita Estadual. Então, foi separada uma equipe, destacada uma equipe, para que seja feito o atendimento virtual. Essas dúvidas enviadas por aqui, pelo Fale Conosco,
esse link aqui no nosso site. Existe um formulário para vocês enviarem dúvidas, né? Vocês vão fazer a identificação, selecionar o assunto, escrever a mensagem. Se for necessário fazer o upload de algum arquivo, é possível vocês mandarem, por exemplo, a tela de um sistema que esteja com problema, enfim. Vocês podem se comunicar com a Receita Estadual por meio do Fale Conosco. E nós temos equipes destacadas para isso, equipes especializadas em cada assunto disponível aqui para dúvida. Então, nós temos recebido muitas perguntas, nós temos reduzido o nosso tempo de atendimento ao contribuinte, principalmente presencial, por causa dessa nova atividade aqui que nós disponibilizamos para vocês. Uma ferramenta para contadores. Nós temos o relatório de gestão, que apresenta aí as pendências do profissional e dos vínculos que ele tem na Receita Estadual. Então, se ele tem algum vínculo com o cliente, se ele é responsável legal por algum estabelecimento, ele pode solicitar esse relatório de gestão, onde aparecerão as pendências dos contribuintes a que ele está vinculado. Então, para solicitar o relatório de gestão, o contador ele entra no portal da Receita Estadual, faz o seu login. Na sua área, existe uma aba aqui de relatório de gestão. Ele faz a solicitação desse relatório. É possível fazer a solicitação do relatório uma vez por dia. Então, todo dia, se vocês entrarem lá e quiserem solicitar o relatório, vocês vão ter um relatório atualizado naquele dia, apresentando as pendências de cada contribuinte com quem vocês têm vínculo. Inclusive, caso vocês tenham recebido também alguma comunicação, vai aparecer nesse relatório. E aí vocês ficam com o relatório disponível aqui, tanto analítico quanto sintético, com todas as informações. Essa aqui é a carinha dele. E era isso. Procurei fazer uma apresentação com mais detalhes de como a gente vem trabalhando, e caso vocês tenham outras dúvidas, nós vamos ficar aqui à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês. Questão a terceirização de algum serviço. Um exemplo, assim, eu terceirizo um invase com outra empresa. Eu posso optar pelo Simples Nacional? Terceiriza o quê? Se eu terceirizar algum serviço com outra empresa. Isso, uma industrialização. Olha, se for considerado como cessão de mão de obra, não pode, né? Não pode. Se o fato de... Depende da forma de contratação. Se você colocar trabalhadores à disposição de empresa, não pode. Se você for contratado, por exemplo, uma empreitada, se você for contratado para produzir 1000 peças de industrialização por encomenda, aí pode, não tem problema, tá? O que você não pode é você ter trabalhadores à disposição da outra empresa, você ter postos de trabalho, né? Mas a industrialização por encomenda pode ser feito sem problemas. É uma realidade, Silas, a empresa produz o vinho base e depois a tomada de espuma, que para produzir o espumante, é feita numa outra empresa, que é um processo é mais industrial do que... E não exige tanta mão de obra, é mais... Nesse sentido, eu acho que essa é a pergunta aqui. Não, isso pode. Isso. O que não pode é... Tem recolhimento, inclusive, de IPI quando passa... O que não pode é a empresa fatiar ela própria, né? Tem fase e tal, fatiar ela própria, colocar em nome de pessoas diferentes, mas o dono ser o mesmo, né? Na prática, o dono ser o mesmo. Aí não pode. Tá bem. Mas ter etapas diferentes em empresas diferentes, que seria a parte de encomenda, uma parte industrial, não tem problema, não. Com licença, boa tarde, bom dia, obrigada pela palestra, foi muito boa. Luciana, de Fato Contabilidade, tá? A minha dúvida é para a fiscal do ICMA, Roberta, na questão dos sublimites, que para nós aqui no Rio Grande do Sul é muito novo, porque, assim, vamos dizer, eu ultrapassei o limite de 4.350. Normalmente no escritório isso eu vou perceber na metade do mês seguinte que estourou. Então, se estourou em julho, quando eu estiver fechando a parte fiscal no início de agosto, eu vou me dar conta desse sublimite que estourou
e que eu tenho que desenquadrar no mês seguinte. Se a empresa começar a faturar desde o dia 1º, ela já está com nota inidônea, porque ela não está destacando o ICMS na sua nota fiscal como categoria geral. Como é que vocês estão pensando em tratar isso? Vai ter uma flexibilidade? Eu vou ter que ficar fazendo várias notas complementares, vou ter que orientar o meu cliente. Não sei se vocês se deram conta disso, se já tem alguma orientação nesse sentido. Nós estamos trabalhando na orientação, realmente é um problema que, inclusive, ele acabava existindo no caso de contribuinte que era excluído do regime, que também não se dava conta de que que tinha ultrapassado o faturamento, né? Eu não tenho agora uma orientação exata para te dar em relação a essa situação, mas nós estamos trabalhando nas orientações. O que vai acontecer? Tu fazes a apuração do regime sempre no mês seguinte, certo? Então, no mês passado, ultrapassou em 4.320. A gente vai ter aí um pequeno espaço de tempo aí com notas emitidas fora do regime. Na verdade, emitidas no regime, fora do regime geral, né, que seria o caso. Então, nós vamos disponibilizar no nosso portal uma orientação em relação a isso. Até porque, assim, a maioria das pequenas empresas tem um escritório de contabilidade terceirizado. Então, nós não estamos dentro da empresa para acompanhar mensalmente o faturamento, para conseguir chegar no dia 31 e dizer, o limite estourou, a partir da manhã tu começa a emitir a nota como categoria geral. É que a ultrapassagem do limite, ela não vai se dar assim, então, de repente, né? Um mês antes, 2 meses antes, vocês vão ver que está se aproximando. Sim. Então, assim, a minha orientação é vocês acompanharem o faturamento, né, e orientar o contribuinte para ele e tentar passar a informação mais rápido para vocês, alguma coisa assim, certo? Não. Agora, a questão... Exatamente. Agora, sim, a questão do sublimite, além de ser novidade para vocês, é novidade para a gente. Então, nós estamos ajustando os nossos sistemas para poder enfrentar essa situação, certo? E as outras dúvidas nas palestras já esclareceram. Muito obrigada. Olá, bom dia. E a questão do bloco K, vai ficar a obrigatoriedade igual? Se o contribuinte é optante pelo regime e ele não está impedido de apurar o ICMS dentro do regime, ele não precisa entregar EFD. O bloco K é o bloco K da EFD, certo? Então, assim, o contribuinte optante no Rio Grande do Sul, ele não é obrigado a entregar a EFD desde que ele não esteja impedido de apurar o ICMS dentro do regime, ou seja, quem tem o faturamento até 3.600.000 não precisa entregar a EFD. Agora, se o contribuinte está impedido de apurar o ICMS, de acordo com o artigo 12 da Resolução 94, ele tem que seguir a legislação, seguir as regras das empresas não optantes. Então, passando 3.600.000, no ano seguinte, ele é sujeito às regras do regime geral. Ou no mês seguinte, se ultrapassar em mais de 20%. Ou seja, no mês seguinte, se ultrapassar o 4.320. E agora que não somos optantes ainda? Enquanto vocês não forem optantes, vocês têm que entregar. A regra hoje é vocês são do regime geral. Vocês vão entregar direitinho enquanto vocês forem... o mês de competência, vocês vão ter que entregar. Independente da faixa de faturamento? Independente da faixa de faturamento. Vocês não são optantes. Não é o faturamento que vai determinar se tu és Simples Nacional ou não. É a RBT12 mais o teu pedido de opção ter sido deferido. O pedido de opção no portal do Simples. Não, bloco K. Sim, vocês têm que entregar hoje, porque hoje vocês são da categoria geral, certo? Até dezembro, para quem for fazer opção e essa opção for deferida em janeiro, ok? A forma do Simples Nacional é, na verdade, para quando você está vendendo a mercadoria, para a saída da mercadoria. A entrada de mercadoria, tu vai continuar com crédito de ICMS dessa compra da mercadoria. Não aproveita o crédito, você não está no débito e crédito.
Você tem a despesa do ICMS na entrada, mas aquele crédito não se aproveita. Tá? Porque quando você vende, a alíquota vai ser pequenininha. Então, você não aproveita esse crédito se você está como optante pelo Simples Nacional. Bom dia a todos. A minha pergunta não vem a ser em si ao Simples, mas em si numa unificação, se o governo, a Receita Federal, já estaria trabalhando nessa questão dos MVAs diferenciados de cada estado, que para nós é sempre uma complicação. Para cada estado, às vezes, não está trabalhando, tem que trabalhar com custos diferentes, preços finais diferentes. Se existe um estudo, ou pelo menos alguma proposta, para tentar unificar esses MVA, ou pelo menos uma unificação nesses impostos. Eu vou deixar para a Roberta responder, porque se refere ao ICMS, né? Então. Bom, nós estamos falando aí de 27 estados, né? São 27 mundos diferentes. Existem conversas, mas assim não existe nada formal de unificação de MVA, justamente porque cada estado tem uma peculiaridade. Cada estado tem uma legislação, uma situação, então eu não posso dizer que vai entrar em vigor, que enfim, que está sendo feito. A princípio, vai continuar tudo do jeito que está. Não tenho novidades em relação a isso. E principalmente, assim, deixar claro, né? Eu já falei na minha apresentação, mas mesmo que vocês sejam optantes pelo regime, que vocês comecem no Simples Nacional ano que vem, a substituição tributária, ela tem que ser paga por fora do regime, só que ela é declarada nessa declaração que eu mostrei para vocês, a DSTDA. Então, assim, o fato de vocês serem optantes não os desobriga a reter o imposto da cadeia. Ok? Continuo com uma dúvida em relação ao Bloco K, porque tem uma orientação de que até algumas consultorias, as empresas MEI e EPPs, mesmo sendo indústrias de bebidas alcoólicas, elas seriam dispensadas dessa entrega. Procede isso? Não procede? Talvez a confusão seja porque, assim, para quem permanecer no regime até 4.800 para os tributos federais... Não, na legislação atual, agora. Não, agora não existe. Não, agora tem que entregar o Bloco K. Tem que entregar o Bloco K. Enquanto vocês não fizerem opção e não entrarem efetivamente no regime, vocês são contribuintes da categoria geral. Então, vocês estão sujeitos às obrigações acessórias todas do regime geral, inclusive a FD e o Bloco K. Eu tenho uma pergunta aqui, que é quanto à aplicação da PEC 87, que se refere ao ICMS. As vinícolas continuam obrigadas? Posso responder? Durante o período em que estiverem optantes, não. Tá? Agora, e podendo pagar o ICMS dentro do Simples Nacional. Mas a partir do momento que ultrapassa 4.320, no mês seguinte está fora, aí passa a ser uma empresa normal com relação ao ICMS, e fica sujeito a recolhimento da Emenda Constitucional 87. Alguma pergunta ainda, pessoal? Só complementando da Emenda Constitucional 87, tem a liminar do Supremo, que está excluindo a aplicação aos optantes do Simples. Né? Os optantes do Simples atualmente estão fora dessa aplicação da Emenda Constitucional. Exceto quando ultrapassar. Esclarece o que é a PEC 87, Tiago. Vamos lá. Gente, na verdade é uma emenda constitucional que ela foi aprovada. Gente, desculpa, às vezes é muito assunto que a gente vai tratando, aí tem que puxar de memória rapidinho as coisas para a gente lembrar. Ela alterou as regras com relação ao ICMS interestadual, de um estado para o outro. Antes havia uma diferenciação quando você vendia para alguém que era contribuinte do ICMS e para quem não era contribuinte do ICMS. Por exemplo, assim, a grosso modo, bem simplificando muito, seria mais ou menos como se você estivesse vendendo para uma pessoa física e outro caso para quando você estivesse vendendo para uma pessoa jurídica. Lembrando, isso é uma simplificação bem forçada, tá, gente? O pessoal da Receita Federal está aqui do meu lado, eles sabem que, assim, que eu estou forçando a barra para facilitar o exemplo. A emenda constitucional ela unificou essas regras. Então, não importa para quem você venda, você está sujeito ao diferencial de alíquota na venda interestadual. Tá certo?
Só que essa regra, pelo próprio Supremo, ela foi relativizada por conta de uma liminar proferida pelo ministro Dias Toffoli em fevereiro do ano passado. Sim, foi em 2016 que entrou em vigor, né? Isso. Só para reforçar, embora existam essas orientações de, não sei, consultores, né, sites, enfim, blogs, de que o contribuinte optante, se ele for optante, constar como optante no portal do Simples Nacional, ele não é sujeito ao pagamento da emenda 87, isso não é verdade, justamente porque existe lá no artigo 12 da Resolução 94, parágrafo 7º, se eu não me engano, que diz que o contribuinte que estiver impedido de apurar o ICMS dentro do regime, ele está sujeito a todas as obrigações do contribuinte geral. Uma delas é a emenda 87. Então, esse diferencial de alíquota da emenda 87 tem que ser pago quando o contribuinte for da categoria geral, no Estado. Encaminhamos a última pergunta, então, para depois encerrar, tá? Boa tarde. Questão do fundo OVITS para as empresas do Simples, tem alguma definição? Se vão continuar pagando? Ou vai ter uma redução? Não tenho definição. Não tem nada? Não tem nada. O fundo OVITS. Não temos nada. Nada, não. Está em análise. Sobre o fundo OVITS, nós discutimos já esse tema no Conselho do Ibravin, também conversamos com a Secretaria da Agricultura e já encaminhamos para a Secretaria da Fazenda no sentido de regulamentar uma cobrança diferenciada para quem está no Simples. Tem duas situações novas, tem o vinho colonial e tem o Simples. Nas duas situações se pretende que permaneça, mas com alíquotas diferenciadas do que seria da lei geral normal, né? Então essa é a proposta que se está levando, não significa que seja aprovada ou não nesse sentido, mas seria esse encaminhamento, tá bem? Bom, eu gostaria então de convidar a Graziela só para trazer uma lembrança para o Silas, para a Roberta e para o Thiago também. E a gente já então, com isso, eu gostaria que a gente aplaudisse mais uma vez aos nossos palestrantes. Lembrando que nós vamos estar produzindo material também, uma espécie de uma cartilha com informações, tudo isso que a gente pretende até o final do ano estar apresentando. E agradecer a presença de todos vocês e a clareza, né, a objetividade das palestras aí, tanto do Thiago pelo Sebrae, como do Silas, do Comitê Gestor, e da Roberta, da Receita Estadual. Obrigado, boa tarde a todos, bom dia.